Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aê, tem um empolgado aí. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Trago um abraço aqui do pastor Ivaí, pastor da família Pibita, o meu pastor. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, como Marinati, pastor Rafael. Como o pastor Rafael bem disse, somos amigos há muitos anos. Desde 5 anos, né, mano? A gente está com 40, olha. Quanta história, quanta coisa boa nós já passamos juntos. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa igreja. Eu sou da igreja da família Pibita desde a barriga da minha mãe. E quando o seu Ares era zelador lá, que a nossa igreja começou a construir aqui como congregação e depois para passar para a igreja, eu participei aqui da construção da igreja, olha. Eu era bem pequenininho, eu só atrapalhava e trazia água. Pega água. Eu vinha com meu avô e eu ficava brincando enquanto eles trabalhavam, e quando precisava pegar água, eu servia água. E é uma alegria muito grande ver essa igreja vibrante, uma igreja relevante para a nossa cidade, para esse bairro. Uma alegria também ver tia Rosinda ali, pastor Bílio. Que água o senhor bebe, pastor Bílio? A senhora também, irmão. Que água é essa? Hã? Pastor Bílio, o senhor está mais novo que Rafael. Como é que pode um negócio desse? E é uma alegria muito grande estar aqui com os demais pastores dessa igreja. Meus irmãos, eu tenho um Isaac lá na minha casa. Vocês viram ele correndo para lá e para cá. E existe uma máxima que o segundo filho... E se o nome for Isaac... Quem aqui é segundo filho, levanta a mão. Eu sou segundo filho. Todo mundo que levantou a mão é bagunceiro. Eu também sou segundo filho. Mas eu fui tranquilo, né, Rafael? E eu fiquei muito feliz com a notícia, honrado para saber desde o começo, né? E mais feliz ainda quando descobri que era menino e seria Isaac. E é uma alegria muito grande para minha casa, para minha família, celebrar a vida de vocês, o ministério de vocês, ver a família crescendo. Isso é muito bom. E a sua vida vai mudar para melhor. Aí você vai falar assim, caramba, quanto tempo eu fiquei sem esse cara, mano. Isso é incrível. Então, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Rever alguns amigos de futebol também, Marcelão ali. Ainda bem que ele jogou no meu time ontem, não me bateu. Senna ontem também não jogou. E Rafael me deu uma bicuda na tornozelo ontem. Amém? Ele está perdoado. Mas sábado a gente se acerta. Meus irmãos, vamos ao texto da palavra do Senhor. A redenção, famílias restauradas em Cristo. Quando o pastor Rafael me fez o convite, me veio esse texto à memória, e esse texto fala muito ao meu coração. Tenho certeza que vocês já foram ministrados por diversas vezes aqui, mas a palavra do Senhor é viva, eficaz, e ela se renova a cada manhã sobre nós. Então que Deus possa falar ao seu coração, como Ele sempre fala ao meu através desse texto. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. Se todos encontraram, digam amém. Tenha misericórdia, Jesus. Está ali também para você que não tem Bíblia. Ele diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou a sua mãe. Algumas versões está: e Jesus o restituiu a sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam-se eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus
espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Você pode fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós queremos agradecer pela oportunidade, Senhor, pela liberdade que nós temos, ó Pai, como igreja, como irmãos em Cristo, render louvores a Ti. Senhor, nesse momento eu te peço que nada possa nos impedir a ouvir a Tua palavra, Jesus. Fala aos nossos corações e que nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, hoje haja salvação, haja cura, haja libertação, haja renovação, Senhor, de fé e de esperança, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês me perdoem, eu estou acompanhado da minha esposa, a Raquel está aqui, somos pai do Isaac e da Lolo, estão lá atrás com a tia Lili. Muito obrigado pela sua companhia e desculpa a minha falha. E aí, irmãos, nós nos deparamos com esse texto e como vocês estão trabalhando a redenção, famílias restauradas em Cristo, eu vejo nesse texto todo o milagre, toda a graça, toda a bondade de Deus sobre as famílias. E aqui sobre uma família em específico, que é a família da viúva de Naim. E esse texto, irmão, narra para nós, logo no começo, vai falar logo assim, ó, no versículo 11, logo depois, vírgula. E quando fala logo depois, ele está voltando do versículo 1 até o versículo 10, que vai narrar que Jesus cura o servo do centurião indo na casa dele? Não, ele cura o servo do centurião através de uma palavra. O centurião fala para Jesus: Senhor, se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo ficará curado. Então Jesus fala: vai, porque a tua fé fez o milagre acontecer. E aqui nesse versículo, no capítulo 7, de 1 a 10, mostra para mim e para você que Jesus, ele cura a distância. Jesus dá uma ordem e aquele servo que está lá na casa do centurião, quase morrendo, ele é curado pela palavra de Deus à distância. E aí a gente entra nesse texto que fala, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus já era conhecido, os seus milagres já estavam sendo notados por diversas cidades, e o nome de Jesus já era conhecido por tudo aquilo que ele já havia feito e havia fazendo. E com isso, uma grande multidão começou a seguir Jesus por onde ele ia. E aí, na sua caminhada, na sua jornada, diz assim o versículo 12: ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E aí eu queria que você tentasse, na sua mente, imaginar esse encontro, uma grande multidão celebrando a vida, Jesus realizando muitas curas, Jesus fazendo grandes milagres por onde ele passava, e ali estava a multidão, onde Jesus estava à frente, e a multidão celebrando, porque Jesus estava na frente daquele povo. Só que nessa caminhada, existe uma multidão saindo da cidade de Naim, chorando a morte do filho único de uma viúva. E agora essas duas multidões, essas duas caravanas, elas se encontram. E aqui no primeiro ponto, que eu quero falar com os irmãos, no versículo 13, fala assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e disse: não chore. E aí nesse versículo 13, existe uma palavra para nós. Essa mulher, ela está chorando porque o texto dá duas informações importantes para nós. Ela era uma viúva, ela já havia perdido o seu marido. E outra informação importante que dá para nós, ela estava saindo para enterrar o seu único filho. E o que isso interferiria na vida dessa mulher? Na cultura daquela época, naqueles tempos, a mulher ela era totalmente dependente do homem, do marido. A presença do marido simbolizava proteção, simbolizava sustento,
cuidado, segurança, porque mulher naquela vez, irmãos, não tinha voz, não tinha vez. Mulher era quase que um objeto. E quando a mulher não tem a presença do seu marido do lado, ela fica vulnerável a todo tipo de dificuldade e de perigo, de todo tipo de abuso. Então o texto já fala para mim e para você que essa mulher já teve uma grande crise na sua família, uma grande dificuldade na sua família, que ela já havia sepultado o seu marido. E agora o texto fala para mim e para você que essa mesma mulher que já havia conhecido o caminho da morte, aquele caminho para ela não era um caminho inédito, aquele cortejo não era algo novo na vida dela e na família dela. O texto vai falar para mim e para você que agora ela está saindo da cidade com uma grande multidão para sepultar o seu único filho. Então, meus irmãos, na ausência do marido, a proteção e o cuidado da mulher passa para o seu filho. E agora o texto fala para mim e para você que o filho, o único filho dessa mulher, também estava morto. Então, aquele caminho que ela já havia feito para sepultar o seu marido, esse caminho estava se repetindo novamente. Não era um caminho para ela inédito. E aí, quem aqui já perdeu alguém que a gente ama muito, a gente sabe o tamanho da dor e o sofrimento que isso causa para nós. E aí o texto fala para mim e para você que essa mulher saía de dentro da cidade para enterrar fora da cidade, que também era uma cultura, um costume da época, porque quem tocasse em um cadáver ou tivesse algum contato com o cadáver era considerado impuro, segundo Números capítulo 19, versículo 5. E quem tocasse no cadáver ficaria impuro por uma semana. Então o contato dentro da cidade não poderia acontecer, porque senão aquelas pessoas se tornariam impuras. E por outra situação também, por conta de higiene, as pessoas não eram sepultadas dentro da cidade. Então aquela caravana da morte está falando que uma grande multidão acompanhava essa mulher. E essa grande multidão, irmãos, era por pessoas que conheciam a família, por pessoas contratadas para chorar no velório, pessoas que eram contratadas para tocar no velório. Então era uma grande multidão. E ali estavam caminhando para sepultar o sonho, sepultar uma família, sepultar uma segurança. Quem aqui já perdeu alguém querido, sabe a dor que é. E quem já sepultou um filho, sabe o quão doloroso isso é. Então aquela mulher, ela estava vivendo muitos sentimentos ao mesmo tempo. Ela já havia perdido o marido, agora ela está perdendo o seu filho, e agora ela está vulnerável a todo tipo de ataque da sociedade. Ela era uma mulher sem esperança. Ela era uma mulher que não tinha mais a companhia de alguém protetor. E agora essa mulher, ela caminha a passos lentos para sepultar o seu único filho. Só que a caravana da morte não sabia, não imaginava que iria encontrar Jesus e a caravana da vida. E quando esse encontro acontece no versículo 13, logo ali no comecinho do versículo, o texto fala que Jesus vê essa mulher. E aqui eu queria compartilhar com você, eu não sei como você chega aqui nessa noite, eu não sei como está a tua casa, não sei como está a tua família, mas uma coisa eu sei, e esse texto narra para mim e para você, Jesus, ele sempre nos vê. Jesus, aqui nesse texto, a gente não vai ver a mulher pedindo nada, a gente não vai ver a mulher falando nada. O personagem principal desse texto não é essa família. O principal aqui não é o menino que morre, mas é a graça redentora de Jesus. E eu não sei como você chega aqui, mas a boa notícia para você é que Jesus sabe e conhece toda a sua história. Jesus está olhando para você nessa noite. E tudo aquilo que possa estar trazendo tristeza ao seu coração, nós podemos ser restaurados em Jesus. Jesus, quando olha para aquela família, Jesus, quando olha para aquela mulher, é diferente da multidão que está chorando com ela. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente vai em algum velório, algum enterro, todo mundo vai embora. Os amigos vão embora.
os pastores vão embora, a igreja vai embora. E quem permanece? Quem permaneceria aqui seria a viúva. Só que Jesus o vê. Jesus olha para ela e sabe de todas as dificuldades que ela estava passando naquele momento. E tudo aquilo que ela iria enfrentar após o enterro. Só que o texto fala para mim e para você que Jesus conhece a sua casa, Jesus conhece a sua família, Jesus conhece cada parente seu, aonde está, fazendo o que e com quem. E Jesus não está indiferente à sua dor. Jesus não está indiferente às suas lágrimas. O texto fala para mim e para você que Jesus olha para aquela mulher e Jesus se compadece dela. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que se importa conosco. Um Jesus que cuida da gente. Um Jesus que sabe das nossas dificuldades. E para que eu e você saiamos daqui com o coração cheio de esperança, Ele tudo nos vê. Não ache que aquilo que você está passando, às vezes você não conta para ninguém, que você está sozinho nessa. Se você quiser e desejar, aquele que está te vendo nessa situação, ele tem poder para te ajudar, te socorrer, te ajudar e entrar com providência naquilo que necessário for. E aí o texto continua para mim e para você. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. Por vezes, algumas pessoas em alguns sepultamentos, sem saber o que falar, acabam falando que não deve, né? Aí tem pessoas que falam assim: não fica assim não, irmão, tem que chorar mesmo. Só que Jesus dá uma ordem contrária a tudo aquilo que a gente fala. Jesus fala para aquela mulher: não chore. Jesus, ele não está debochando dessa mulher. Jesus não está deixando de se importar com essa mulher. Muito pelo contrário. Ao vê-la e dar uma ordem para ela não chorar, ele tinha autoridade para isso. Porque ele tem autoridade para fazer e secar toda a nossa lágrima. Ele tem autoridade para nos socorrer e transformar tudo aquilo que está trazendo tristeza para nós. Tudo aquilo que está impedindo o nosso coração de se alegrar. Jesus está aqui nessa noite, olhando para nós. E Ele está falando para mim e para você: fica tranquilo que eu tenho um controle de todas as coisas. Então, por isso, Ele tem autoridade para falar: não chore. Porque Ele tinha a solução do problema. Jesus sempre tem a solução que eu e você, nós buscamos em muitas outras coisas, em muitos outros lugares. Mas Jesus, Ele tem poder para fazer tudo aquilo que os homens não podem fazer. Nós, pastores, não podemos fazer. Mas Jesus tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e Ele pode mudar toda e qualquer situação, independente de nós. Amém? Esse é o Jesus que a gente serve. Aquele que olha para nós, aquele que se compadece de nós, e aquele que tem autoridade para transformar toda e qualquer situação. Aí o texto continua falando para mim e para você, que Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois, versículo 14, depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam e disse: jovem, digo-lhes, levante-se. Aqui nós estamos diante de um texto, irmãos, que vai contra tudo aquilo que Números, versículo 19, versículo 11 fala para nós. Versículo 19 de 11, lei de Moisés, vai falar que qualquer pessoa que tocar no corpo de um cadáver, ele era impuro. Só que Jesus, irmãos, ele se compadece, ele ora, ele olha para aquela mulher, ele sente a dor daquela mulher e agora ele toca no caixão. Por quê, irmãos? Porque Jesus toca no cadáver. E quem muda não é Jesus. Quem não troca de lugar não é Jesus. Porque quando alguém toca no cadáver, segundo a lei, ele se torna impuro, ele deixa o seu lugar, porque ele está impuro durante uma semana e depois volta para a sua rotina. Mas aqui Jesus toca no cadáver e quem muda de status é o cadáver, porque Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E aí Jesus toca nesse menino, nesse caixão, nesse cadáver, e todo mundo para. Por quê? Jesus é o único
que tem poder para parar a morte. Jesus é o único que tem poder para parar a caravana da morte. E o que eu vejo nesse texto, irmãos, que um dia esse cortejo fúnebre era o meu, um dia esse cortejo era o seu, mas para a honra e glória de Jesus, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele muda a nossa história. E aonde o meu caminho, o seu caminho era um caminho de morte, Jesus vem, olha para nós, interfere na nossa história, Jesus toca no nosso coração, e onde havia morte, passa a existir vida eterna em Jesus Cristo. Se você está aqui hoje louvando, exaltando o Senhor, se você é filha do Senhor, foi porque um dia o Senhor entrou no seu caminho, entrou na sua história, parou o cortejo fúnebre, porque o caminho do pecado nos leva à morte. Mas quando nós reconhecemos, aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, a nossa história é mudada. O nosso cortejo para por aí. E aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, teve o seu cortejo parado em Jesus, porque Ele veio para nos dar vida e vida e abundância. Ele veio para nos dar vida eterna. E aí quando eu olho para esse texto, irmãos, a comitiva para, a carruagem para, tudo para. Porque Jesus tem autoridade e poder para falar para aquela mulher, não chore, porque Ele sabia que o menino iria se levantar. Ele iria restituir essa mãe. Ele iria trazer de volta vida para essa família. E aí, depois de Jesus tocar no caixão, que todos pararam, Jesus disse para o jovem, levante-se. E o versículo 15 narra para mim e para você, que o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus lhe entregou a sua mãe. Então, meus irmãos, diante desse texto, eu não sei como sua família está, eu não sei como a sua casa está, eu não sei se existe alguém na sua casa que está desviado, longe da presença do Senhor, eu não sei se aqui entre nós há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas esse texto de Lucas capítulo 7 ensina para mim e para você, homem de Deus e mulher de Deus, se há alguém na sua casa que está desviado da presença do Senhor, basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra do Senhor para que os seus sejam salvos, para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui como servos de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo que essa palavra que foi liberada sobre o centurião à distância, de repente você está pensando em alguém, um filho, uma filha, o marido ou a esposa, não sei. Mas essa mesma palavra que recaiu sobre o centurião, e houve salvação na casa dele, à distância, nessa noite, pode acontecer na sua casa. Mas para nós que estamos aqui, Jesus é Deus de perto, que se importa conosco, que olha para nós e que toca na gente e transforma tudo aquilo que havia morrido em vida novamente. Ele tem poder para restaurar a sua casa, Ele tem poder para restaurar a sua família. Sabe, irmãos, eu não sei se há alguma coisa morta na sua casa. Nós estamos aqui num culto que é para famílias serem restauradas em Jesus. Eu não sei como você chega, eu não sei como está lá, mas eu sei que em Jesus, famílias podem ser restauradas. E eu não sei o que está morto, eu não sei o que está precisando ser restaurado. Não sei se a comunicação na sua casa está legal. Eu não sei se a sua fé está legal. Eu não sei se a alegria, a harmonia da sua casa está legal. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus está aqui, amém? Amém. E Ele tem autoridade sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa família. E Ele tem poder para restaurar tudo aquilo que havia sido perdido, tudo aquilo que se foi perdido. Basta uma palavra do Senhor, ou para nós basta um toque do Senhor, e tudo há de se fazer novo. Tudo pode ser restaurado por esse Jesus que olha para nós, irmãos, que cuida da gente. A caravana da morte não tinha mais esperança. Aquela cidade já tinha se despedido de uma família, porque a morte estava acabando com aquela família.
aquela mulher não tinha mais esperança alguma. Para ela não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, de repente, para sua casa não tem mais jeito. De repente, existe uma multidão chorando a morte da sua casa. Mas para Jesus, irmãos, tem poder para transformar e restaurar. Para onde aquela mulher estava indo, que era lugar de morte, Jesus já tinha vencido aquele caminho, Jesus já tinha passado aquela etapa. Essa mulher iria sepultar no mesmo lugar onde o seu pai, o seu marido foi sepultado. Mas Jesus já veio de lá. E por onde Jesus vem, Ele vem trazendo vida até encontrar conosco, até encontrar com a caravana da morte. E quando essas duas caravanas se encontram, a gente vê que prevalece a vida, porque em Jesus nós temos vida em abundância, amém? E é em Jesus que a nossa história, ela é mudada, é em Jesus que a nossa esperança é renovada, é em Jesus que a nossa fé é aliançada novamente, porque Jesus tem poder para fazer aquela mulher parar de chorar, Jesus tem poder para mandar aquele menino se levantar, e quando isso acontece, o cortejo tem que parar, porque não existe mais morte, não existe mais choro, não existe mais dor, não existe mais luto, porque Jesus chegou na hora certa, Jesus chegou no lugar certo. Sabe, irmão, Jesus tinha uma agenda a cumprir. A história daqui em diante continua, porque a caravana de Jesus não para, a igreja do Senhor não para. Mas quando Jesus encontra um coração sedento, Jesus quando encontra um coração arrependido, Jesus quando encontra um coração necessitado de ajuda, Ele para a agenda dele, para que possa gerar vida, para que possa gerar esperança naquele que não tem mais esperança. O texto continua para nós. O jovem se levantou e começou a conversar, e Jesus restitui a sua mãe. Como eu disse aqui, eu não sei como você chega, não sei como está a sua casa e a sua família. Também não sei se há alguma coisa na sua casa que está morto, que está perdido. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus, Ele é poderoso para restituir toda e qualquer situação. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida conjugal. De repente, aquilo que para você não tem mais saída, e a saída é a saída dos homens, que é o divórcio, para nós em Jesus há salvação, há restauração, e tudo que Jesus quer e deseja é reescrever histórias nessa noite, reescrever a história da sua família. E o texto continua, irmãos, no capítulo 16, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Aqui eu aprendo, irmãos, que quando Deus se manifesta sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde havia morte vai haver vida, amém? E onde há vida no Senhor, há louvor e adoração. Perceba que Jesus foi exaltado, Jesus foi glorificado, o nome do Senhor foi conhecido por tudo aquilo que Ele fez através dessa família. Versículo 17, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinhas. E aqui, irmão, esse texto ensina para mim e para você que a cidade de Naim estava se despedindo de um jovem morto. E agora, quando essa família encontra com Jesus, a família volta para Naim, cheio de vida, cheio de fé e cheio de esperança. O que eu empreendo com isso? Que onde a presença de Jesus manifesta na minha casa, a minha casa se torna referência, a minha casa se torna um testemunho vivo de tudo aquilo que Deus fez e faz, de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família. Outras famílias, outras pessoas estão vendo e perguntando o que está acontecendo, que Jesus é esse, o que Jesus fez por essa casa, por essa família, porque Jesus, Ele vê a nossa situação, Jesus vê a nossa dor, Jesus se compadece de nós,
Jesus traz restauração. Jesus traz vida onde havia morte. E agora aquela família que era uma família enlutada, ela é uma família que dá testemunho de tudo aquilo que Deus faz. O nome de Deus, ele é exaltado. E agora o nome de Jesus, ele é espalhado por toda a nossa vizinhança. Por quê, irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque um dia esse cortejo era o nosso. E Jesus paralisou. Jesus trouxe vida para você. Jesus trouxe restauração para você. E agora, onde você vai como filho de Deus, como servo de Deus, as pessoas veem em você adoração a Deus. As pessoas veem em você restauração, porque você estava morto e agora você está vivo. As pessoas querem saber que Deus é esse, que milagre é esse, que poder é esse. E aí quem é que vai verbalizar isso? Somos nós, testemunhas da graça e da fidelidade de Deus sobre nós, porque Jesus nos ama de maneira incondicional, e Ele está pronto a mudar toda e qualquer situação, e Ele quer fazer isso na vida de quem? Na vida da viúva de Naim, Ele já fez. Na vida desse jovem, Ele fez, transformou morte em vida. Ele restituiu a família, Ele restaurou a família dessa viúva. E Ele também quer fazer isso na nossa casa. Ele deseja fazer isso na nossa família. E quando isso acontece, irmãos, grandes coisas acontecem através da nossa casa. A extensão da igreja, a extensão do reino, a extensão do céu, a extensão do evangelho é a porta da sua casa. Por onde você anda, a presença de Deus te acompanha. Você imagina comigo, irmãos, aquela mãe, aquele filho andando na cidade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar, fulano morreu no domingo e na segunda ele está lá trabalhando? É isso que acontece. Porque a cidade se despede com um cortejo, uma grande multidão da morte fúnebre, indo sepultar um jovem. Consegue imaginar a cena? E daqui a pouco volta o cara andando com a mãe? O texto fala aqui que através disso o nome de Jesus foi exaltado e glorificado. Através disso, por onde aquele homem andava, grandes coisas o Senhor fazia. Grande testemunho o Senhor fazia. E conosco como igreja não é diferente. Porque um dia era eu, Jesus me salvou. E por onde eu ando, a graça do Senhor me acompanha. Por onde eu ando, as pessoas querem saber que Jesus é esse. Que transformação foi essa? Marinati falou que quando nós éramos mais novos, eu era muito mais levado que ele, muito mais bagunceiro que ele. E hoje, quando eu encontro algumas pessoas, alguns amigos nossos estão congregando lá na igreja. Aí tem uns que ficam bem assim para mim, ó. Aí quando termina o culto, Jaqueline está lá. Como assim? Você é pastor? É isso. Porque um dia a caravana era minha, irmãos. Um dia quem estava morto era eu. Você acha que eu imaginava quando nós estudávamos no Guilherme? Eu vou ser pastor? Vou nada, irmãos. Vou nada, eu queria jogar bola. Eu ia para a escola para jogar bola. Eu queria jogar bola. E fazia bagunça, matava aula para jogar bola. Ainda bem que não tem nenhuma criança aqui. Quem tem, Senhor, repreende o nome de Jesus para não entrar. Por quê, irmãos? Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou a história da minha família. Jesus mudou a história da tua família. Porque um dia a caravana da morte foi lá em casa, irmão. Tive que enterrar minha filha. E está tudo bem. Porque Jesus, ele entrou com providência. Jesus, no tempo certo, falou para mim e para Raquel: não chora não. Porque eu tenho solução para o seu problema. O que você está chorando, me pedindo em oração, eu vou te dar. Está ali, no ventre dela. Vocês conhecem a nossa história por causa do podcast aqui. E está ali. Está aí minha filha, Heloísa. Resposta de Deus para a nossa casa. Na nossa casa, onde houve luto, o Senhor transformou em vida. Onde houve choro, o Senhor transformou em consolo. Onde houve perda, houve restituição. E aí está o Isaac. E aqui está Lolo. Por quê? Porque Deus muda a nossa história, irmãos. Quando nós entendemos que
a nossa história pertence ao Senhor, tudo fica mais fácil. Que por onde eu e você nós andamos, nós somos um milagre da restauração. Eu e você, nós somos esse milagre. Porque um dia o Senhor tocou em nós. Um dia o Senhor transformou a nossa sorte. Um dia o Senhor restituiu a nossa salvação. A nossa salvação que foi perdida lá no Éden. Um dia o Senhor paralisou tudo e trouxe salvação para a nossa casa. Trouxe salvação para a nossa família. E se alguém na sua casa, na sua família, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se alguém na sua casa que está vivendo em adultério, vivendo em prostituição, vivendo no vício, seja lá qual for o pecado, da bebida, da droga, seja lá qual for, o texto narra para mim e para você que está aqui nessa noite, que com fé no Senhor Jesus, basta uma palavra dele para abençoar a nossa casa. E para nós que aqui estamos, irmãos, para você que nos visita nessa noite, que de repente ainda não tem a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, eu tenho 2 notícias para te dar. Vou te dar 3. Não temos mais tempo. Vivemos achando que nós temos tempo. Isso é mentira de Satanás para nós. Ele tem nos distraído com tantas coisas e a gente acha que a gente tem tempo. Uma outra notícia, esse cortejo fúnebre nessa noite, ele é seu. E a notícia maravilhosa dessa noite, Jesus está nesse lugar. E Ele tem poder e autoridade para parar esse cortejo. Ele tem poder e autoridade para tocar na sua vida e mandar você se levantar. Sair da onde tu está, praticando as práticas que você já tem costume de fazer. Largar o pecado, abandonar o pecado e receber dele uma nova vida. Receber dele uma nova oportunidade. E tudo que Deus falou para aquele menino, a ordem que Deus deu para aquele menino foi: levante-se. E você nessa noite está tendo a oportunidade de mudar a sua história. E a ordem de Deus para você nessa noite é: saia do seu lugar, levante-se para o Senhor, porque Ele quer mudar a sua história. E aqui Ele não só muda a história desse jovem, Ele não só muda a história dessa família, como usa essa família para fazer a vontade dEle, levar a palavra dEle por onde aquela família fosse. É isso que Deus faz com nós. É isso que Deus faz com cada um de nós. Transforma a vida desse menino em servo, em filho. Transforma a vida desse rapaz em pastor. Na nossa vida em pastor. E aí uma nova história começa na nossa vida, na nossa história, a partir do toque do Espírito Santo, do toque de Deus na nossa casa, na nossa família. E com isso, irmão, nós somos restaurados, aperfeiçoados. E ser restaurado e aperfeiçoado nesse tempo que a gente vive não é fácil. Mas o poder de Deus, o poder da vida de Deus é muito maior do que o poder da morte. Eu quero convidar o louvor para chegar para cá. Assim como Jesus restituiu essa família, assim como Jesus restituiu a minha família, a minha vida, restituiu a nossa casa, o Senhor está aqui nessa noite para restituir a sua família. E eu aprendo com esse texto, irmãos, que poderia passar o maior cientista da história por essa família e nada iria acontecer. Poderia passar o maior presidente da nossa nação por essa família e nada iria acontecer. Poderia passar o maior presidente do planeta por essa família, nada iria acontecer. Poderia passar, irmãos, o maior médico do mundo por essa família e nada iria acontecer. Sabe por quê? Porque o decreto de morte já tinha acontecido, o laudo já estava pronto, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais tratamento, não tem mais tempo
Para essa família, daqui para frente só piora. A sua mãe não tinha mais a proteção do marido nem do filho. A sua mãe estava vulnerável socialmente. Para essa família, acabou. Poderia passar o homem mais importante da história por essa família e nada iria acontecer, porque existia aqui um laudo de morte. Só que o texto narra para mim e para você, como já mencionamos aqui, o autor da vida encontra com a caravana da morte. A graça recai sobre a vida desse jovem, sobre a vida dessa família, e essa família ela é restaurada em Jesus. Eu não sei como você chega aqui, eu não sei como você saiu de casa, eu não sei se todos aqueles que você ama já servem a Jesus, mas o que traz cura, salvação para nós, irmãos, está aqui, é a palavra de Deus. Não importa o que o mundo fala sobre você, não importa o que o mundo julga sobre a sua casa, sobre a sua família, não importa a multidão te empurrando para a morte, nós somos levados para a morte todo dia, irmãos. O que importa é que Jesus, Ele nos vê, amém? Ele nos vê em todo tempo, Ele nos vê em todas as circunstâncias, irmãos, e Ele é o único que tem poder para paralisar o cortejo da morte. Ele é o único que tem poder para intervir na morte, porque Jesus venceu a morte, amém? E Ele venceu a morte para nos dar vida, e a nos dar vida em abundância, irmãos. Quantos crentes estão tristes na caminhada, infelizes na caminhada, só sabem murmurar, mas a palavra de Deus fala para mim e para você, crente em Jesus, que Ele morreu na cruz para nos dar vida em abundância. Isso faz toda a diferença na nossa história. As misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Precisamos estar felizes na caminhada, para que pessoas, quando olhem a gente na rua, perguntar o que está acontecendo. Que alegria é essa? Que presença é essa? Essa presença é a de Jesus, que paralisou o nosso cortejo fúnebre e nos deu vida e abundância, nos deu nova vida, trouxe esperança para uma família que não tinha mais esperança. Se de repente na sua casa a esperança se acabou, meu irmão, Jesus está aqui nessa noite. Se por acaso a multidão está te empurrando para a morte, Jesus está aqui nessa noite, e Ele tem poder para parar a morte, Ele tem poder para jogar por terra a autoridade da morte. A morte acaba, meu irmão, onde Jesus está. A morte não tem autoridade sobre Jesus. Quando Jesus toca no cadáver, a lei era que quem toca fica impuro, mas quando Jesus toca, Jesus gera vida. A lei não tem autoridade sobre Jesus. E a graça de Jesus encontra com essa família, muda a história dessa família. Jesus restitui essa família, Jesus restaura a sorte dessa família. É isso que Jesus quer fazer com a sua casa, com a sua família. É isso que Jesus fez quando eu perdi a minha filha, quando eu perdi os meus 2 filhos. Jesus restaurou a nossa casa. É isso que Jesus fez com Marinate e com Jaque. Restauração. Sabe, irmãos, quando eu perdi minha filha, sabe o que Jesus falou para mim, para minha esposa? Está tudo bem. Sabe o que Jesus fala para essa mulher? Chora não, porque a história não acaba aqui. Jesus tem poder para restaurar a sua história, a sua casa, a sua família. É na presença desse Jesus que a gente está. Eu não sei de qual lado da multidão você está nessa noite. Se você está na multidão com Jesus, glorificando, exaltando vida, ou se você está na multidão do lamento, do choro, do luto e da morte.
Sabe, irmãos, um dia, na cozinha de um prédio lá no centro de Itaboraí, eu decidi encerrar o meu cortejo. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Ali tudo se fez novo. Ali houve restauração. Não sei como você chega aqui. Eu não sei como está a sua casa, se está destruído ou não, se está sem esperança ou não. Se você está separado, divorciado ou não, eu não sei. O que eu sei é que o dono da família, o dono da vida, aquele que pode trazer restauração, Ele está aqui nessa noite. E é sobre a sua vida que Ele quer tocar nessa noite.